Episódio de hoje: Gnose no roncador, parte 1. Boa noite, pessoal, amigos do Contestação Espírita. Hoje nós estamos com um convidado, o meu amigo Renê. Ele é de outra religião. Não sei se a gnose é uma religião, mas ele vai falar sobre isso, né? Porque a gente vai trazer convidados que tragam para a gente outras filosofias religiosas. E eu convidei o Renê para falar conosco sobre o roncador. Para quem não conhece, o roncador é um lugar onde eles fazem algumas práticas de gnose. Então é isso, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, coloca aí nos comentários que depois o Renê responde todas. Se souber, a gente responde, mas eu agradeço, viu? Agradeço a todos pelo espaço, agradeço o trabalho de vocês, continuado durante esse período da pandemia, trazendo discussões importantes, trazendo debates importantes para as pessoas que estão em casa. E sou muito grato por ter a Carla como uma amiga e por ter me escolhido para participar junto com todos vocês. Quero agradecer também aos mentores espirituais. Eu quero fazer uma reserva agora neste momento, né? Para que toda ajuda espiritual nos seja dada neste momento, para que o nosso debate tenha muita clareza, muita consciência, e que tanto os mentores quanto os mestres estejam presentes conosco para nos guiar nesse momento. Então, vou falar um pouquinho desse processo da gnose, né? A gnose em si, ela não é uma religião, né? Esse termo gnóstico e gnose, ela vem do grego e inicialmente ele é um conhecimento, é uma forma de conhecimento. E esse conhecimento, diferente do que a gente conhece, em que só se usa a razão, ele na verdade é um conhecimento que alcança a alma. Então ele está vinculado a uma comunicação, uma capacidade humana de compreender em profundidade a sua formação integral. Então, quando nós falamos do conhecimento gnóstico, nós estamos falando de um conhecimento que estuda a matéria em si, mas que também estuda a sua energia em volta dessa matéria e que também estuda a consciência por trás dessa matéria. Essa, na verdade, é um dos nossos princípios que nós chamamos a nossa trindade. Nossos conhecimentos, os nossos conteúdos gnósticos, eles são antiquíssimos, né? Nós estudamos a natureza nas suas possibilidades de consciência em tudo. Então, quando nós falamos da gnose, nós estamos falando de um dos pilares que toda a família espírita também conhece. Os nossos princípios da gnose, eles estão baseados na ciência, na mística e a religião, na filosofia e a arte. Nós temos esses aspectos que a arte também está vinculada na expressão íntima do ser. Então, basicamente, esse estudo, né, eles nos levam a religar. Por isso que tem esse termo religião por trás. E esse religar nada mais é do que a conexão humana com a divindade. E essa divindade não está fora. Né? O que a gnose nos coloca como base, né, é que essa divindade, na verdade, é esse princípio de alma que temos dentro de nós e é ele que nos guia, ele que nos alimenta e ele que nos constitui como forma integrada. Gnose, então, não é uma religião. Ela não é uma religião. Tá. Como que a gente conseguiria? Eu sei que podemos fugir dos rótulos, não é necessário existir um rótulo, mas como que a gente conseguiria classificar a gnose? Como uma filosofia, por exemplo? Eu sei, você explicou aí que tem a parte filosófica, pelo que você falou, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, tem uma questão científica,
tem a questão religiosa, tem a questão da arte, que aí é um pouquinho, acho que é um passo adiante, uma evolução do que a gente costuma fazer dentro do espiritismo. Como que a gente poderia classificar se existe essa possibilidade e a gnose? A gente sempre toma muito cuidado com essa classificação, né? O que é isso, né? Porque esse conhecimento, como que ele é acessado? Quem criou, né? Como que ele inicia, né? A gente fala o seguinte, nos nossos estudos, a vontade do Criador, ela é soberana. Então, os nossos estudos todos estão vinculados à força de vontade, ao poder da vontade. E, na verdade, é essa vontade que gera esse conhecimento todo. Então, os estudos gnósticos, eles passam por todas as religiões. Não há uma só religião na Terra que não passa pela gnose, porque elas estão vinculadas, elas estão unificadas, elas se aparecem com roupagens diferentes. A gente entende isso com grande clareza por questões de língua, de cultura, de evolução, tá? De níveis de ser, que nós gostamos de chamar também. Então, cada povo tem a sua evolução, seus níveis de ser, mas a propagação desse conhecimento, ela está por todas as partes. E assim como as outras religiões possuem as suas obras básicas, né? Tem no caso do kardecismo, tem o Pentateuco, existe a Bíblia, o Alcorão, etc. E tal. Na gnose existe uma obra básica para ser estudada, existe uma bibliografia de qualquer espécie que as pessoas possam consultar e aprender sobre o assunto. Olha, muito importante essa pergunta, viu, Sidney? Muito obrigado. Em 1945, agora, foram encontrados em alguns vasos no Egito Antigo, mais aproximadamente entre o Egito e Israel, na cidade de Nag Hammadi, alguns textos do ano 3 e 4. Estes textos eles estão em copta, que é uma mescla da língua judaica, do hebreu, com o egípcio e o grego. Então, tem uma fusão ali de línguas e de culturas. O que ocorre? Ocorre que estes textos, quem os produziu foram os essênios. Era uma comunidade, né? Ela era do século IV a.C. até o século II. Eles têm registros naquela região mais dura, mais deserta de Israel, né? Que hoje contempla o Estado de Israel. E o que essas comunidades criavam? O que eles instituíam ali? Por que eles viviam em grutas, em cavernas, numa forma muito rígida, numa disciplina muito grande? E por que eles tinham essa produção intensa de textos, né? Ali naquelas comunidades, eles tinham uma conexão muito próxima com o Egito, tá? E muitas mesclas com a cultura helênica. Então, vinha algumas coisas dos gregos, dos egípcios, e também eles estavam numa parte do Oriente Médio que recebiam influências orientais. Então, o que acontece? Há alguns textos, em 1945 foram encontrados. Ali há uma essência de um cristianismo primitivo, que nós chamamos. Dentro desses livros, há um livro muito especial, que ele se chama Pistis Sophia, que se chama, se a gente fosse fazer uma adequação, ele se chamava Poder, Sabedoria. E dentro deste livro, o que relata ali? Por que ficaram tanto tempo escondidos esses livros? Quais são os detalhes? Há um cristianismo primitivo e filosófico. E esse cristianismo impactava, porque na verdade ele não impunha bases filosóficas, não impunha dogmas, ele só colocava uma disciplina da vida prática e uma adoração a esse Deus único. Então, sendo que refletia diretamente nessa divindade interior. Ele não criava uma hierarquia, vamos dizer assim, em que
você precisasse de um sacerdote para estar em conexão com o divino. Ele era muito rebelde. Ele colocava uma capacidade de encontro com a nossa compreensão com essa divindade. Tá? Então, esse é um dos principais livros gnósticos. A gente poderia falar sobre ele, é muito profundo os estudos, né? Mas o que se tem ali de essência são diálogos de Jesus o Cristo após a ressurreição. Então, quem ele instruía, como que ele instruía e o que realmente queria. Claro que esses documentos criaram muito impacto na época. Existem poucas cópias no mundo todo. O mundo antigo, depois do Concílio de Nicéia, que juntou o Estado católico, a Igreja Católica com o Estado romano, houve uma dispersão de muitos documentos gnósticos, tá? Mas nós temos ainda dentro da história esses textos, algumas compilações que a gente vai falar um pouquinho ainda na conversa, porque eu separei alguns trechos, algumas coisas para a gente estar levantando aqui hoje, tá bom? O Renê, só fazer uma parte para cá, esses não são os manuscritos do Mar Morto, não, né? Não tem nada a ver. Tem sim, parte sim. Os manuscritos do Mar Morto também foram escritos pelos essênios. Sim, também. Os essênios, eles tinham uma rigidez com a Torá, que são os principais 5 livros dos judeus, né? Então eles tinham um compromisso muito grande, né? Os manuscritos do Mar Morto, eles são a Torá mais completa que foi encontrada da antiguidade e também foram escritos pelos essênios. Eu tô aqui tentando lembrar um filme, não sei se você, eu tô tentando lembrar esse filme, não é do Dan Brown esse filme, que ele fala assim que era parece que um evangelho apócrifo, não sei se que fala, olha, quebre um galho, estarei lá, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu lembro. Até o final do episódio eu lembro. Tá. Mas o Dan Brown é gnóstico também ou não? Na verdade, o Dan Brown, depois que surgiu esses manuscritos, boa parte dos livros dele são baseados nesses evangelhos apócrifos. Apócrifos porque ele é chamado de não reconhecidos, né? Pela Igreja Católica, sim, só por isso também, só por Mas isso. lá dentro, por exemplo, você tem o Evangelho de Judas, você tem o Evangelho de Tomé, você tem o Evangelho de Maria Madalena, que nós temos com uma grande referência, com esse sagrado feminino, com essa nova posição da mulher, tá? Cláudia? Nossa, é muito interessante isso, Renê, muito legal. Primeiro que, assim, eu tinha uma ideia, assim, muito diferente do que era, né? E aí, realmente, a gente não tem conhecimento, a gente imagina o que seja, né? E aí, é interessante porque eu achava que que os gnósticos tinham essa questão do Criador, mas não necessariamente e você citou agora mesmo Cristo, né? Como que é essa figura? Porque para nós, por exemplo, né, para nós espíritas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o maior exemplo, né? E a gente tem muito, se baseia muito no exemplo dele, no que ele fez e tudo mais. E como que vocês, porque eu sei que essa parte que eu escuto muito, eu faço yoga e eu tenho assim, gosto dessa parte, né? Tô vendo muita coisa com o Ho Oponopono também, da divindade e tudo mais, que é uma filosofia mais oriental, mas tem uma ligação com esses mestres ascensoriais, é uma coisa assim, Jesus entra nessa parte ou não tem nada a ver com isso que eu estou falando, uma bobagem assim? Olha só, a gnose, ela tem essa questão diretamente com Jesus o Cristo, né? Nossos documentos todos, eles também estão com essa referência principal, ele como nosso guia, como nosso mestre maior, né? A diferença um pouco é que nestes textos, nesses estudos essênios, há uma trajetória, um estudo dessa trajetória de como foi esse processo da iniciação dele. Como que foi o processo desse estudo de Jesus, da família, quem é, como que ele se constituiu, por onde passou,
né? E que, é claro, né? A gente não quer entrar num debate teológico e de enfrentamento, porque esse não é a situação, né? Mas é claro que a Igreja Católica ela tem muitas bases e ela tem muitas informações que não nos é aberta. Quando essa biblioteca gnóstica de Nag Hammadi foi publicada no Brasil, ela teve a primeira publicação e depois não teve outras. Teve uma certa proibição até editorial. E a gente não entendia muito bem por que essa limitação. Mas o que ocorre é que nesse processo de educação e formação, nós não desconectamos Jesus de outras culturas que têm esse símbolo solar, tá? Eu chamo de símbolo solar porque se a gente for estudar esse mistério da morte e da ressurreição desses 12 discípulos, de uma missão de ser entregue, de nascimento de uma virgem, Jesus não foi o primeiro a ter essa tradição trazida. Ele foi o primeiro publicamente a trazer, em vida e simbolicamente. Então, para a gente, todos os 4 evangelhos, ele não pode ser lido de uma forma muito exterior, externa, como nós chamamos, né? Nós temos 3 formas de ler dentro da gnose, né? Tem a forma história, aquilo historicamente como ocorreu, tem a questão moral, como que aquilo nos interfere moralmente, nos ajuda a ter uma qualidade de vida. E tem uma questão iniciática. O que é iniciática? É como nós utilizamos aquele conhecimento para o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa alma. Então, nós temos essas dimensões. Tá bem? Agora, claro, se nós formos ver algumas histórias, por exemplo, de Moisés, ela lembra muito algumas histórias de Akenaton e algumas histórias que já existiam no Egito Antigo, anterior a essa imagem de Moisés. O símbolo do Cristo ressuscitado é muito parecido com Osíris no Egito, que também passa por um processo de morte e ressurreição. Inclusive, aquele livro dos mortos dos egípcios, ele tem um caminho de quando você morre e como você é avaliado para encontrar a ressurreição. Então, isso a gente não desconecta. Às vezes, qual que é a nossa dificuldade? É desconectar Jesus das outras culturas e das outras sabedorias. Na verdade, ele é o âmago delas, a essência de todos, como nós chamamos também. Tá bom, José? Só para fazer um comentário aqui, eu anotei aqui. Eu lembrei o filme, é o Estigmata. Que não sou enganado, o Estigmata ele é um filme gnóstico, se me falha a memória. O Estigmata, quem assiste é a Patrícia Arquette, que é a protagonista. Ela é uma cabeleireira totalmente ateia e, enfim, começa a ter todos os estigmas de Jesus ao longo do filme, enfim. E aí é citado justamente o Evangelho de São Tomé. São passagens. Quem não assistiu, assista. Eu acho que assisti esse filme umas 3 vezes já, porque as passagens são legais. Tem toda assim, claro, a produção, etc e tal. Bom, enfim, voltando assim no tempo também, a gente falou em Jesus assim, é um tronco comum, mas se a gente voltar mais ainda no tempo, Abraão é patriarca de 3 religiões. A gente for ver, Abraão é patriarca do catolicismo, do judaísmo, viu a terceira agora. Mas o Abraão ele é patriarca, é um tronco comum. Tá? E, em algum momento da história, por questões políticas, geográficas, humanas, enfim, a coisa se segregou. Né? Financeiras, às vezes, também. Né? A gente pensar em Lutero, protestantismo, essas coisas, ou até mesmo questões, digamos, conjugais. Se for Henrique VIII, por exemplo, ele foi lá e falou: vamos fazer o anglicanismo. Eles não querem me dar o divórcio, eu me dou o divórcio, então. E assim surgem as novas, as divergências. Mas não sei se você chegou a ver, René, assista, a gente comentou já em outros episódios, mas lá atrás, eu lembro, não sei se o Alexandre agora me refresca, lá no começo, né, Alexandre, que eu falei que os ismos vão acabar. Nós vamos chegar numa evolução tal que não vai ter os ismos, não vai ter sentido. A fronteira ela é mais artificial do que real, em muitos casos. Só um comentário. A palavra está contigo agora.
É, alguns livros do Dan Brown, você tem razão, viu, José? Por exemplo, o Código da Vinci também cita muitos evangelhos gnósticos lá, né? Inclusive, toda a trama é baseada nessa questão misteriosa se houve ou não descendentes de Jesus na Europa, tá? Essa é uma dos detalhes, né? Digo dos detalhes porque na Europa, a gente, e agora conectando, isso é muito importante, nós temos alguns movimentos. Por que nos confunde a parte da história? Porque em alguns momentos, alguns conteúdos eles se esgotam. Então, assim, quando se esgotou aquele politeísmo egípcio, sentiu-se a necessidade de um monoteísmo, de se voltar as forças para um centro e depois se discutir esse centro. Então, como eu citei Akhenaton, por exemplo, ele era um faraó em que ele acaba unificando as religiões lá no Egito, os deuses, as divindades, para adoração ao sol. Isso criou vários impactos, né? E que depois há reflexo nessas religiões abrânicas, né? Quando Abraão a gente não pode desconectar essa estrutura judaica dos egípcios, porque todas as formas de manifestação dentro do judaísmo, tanto com Abraão, ele esteve dentro do Egito, tanto com José e seus descendentes, ele vai para o Egito, tanto Jesus quando nasce, ele vai para o Egito. Então há uma conexão direta com alguma sabedoria do Egito, alguma escola do Egito, alguma formação dentro dos egípcios que se conectam. Então, quando a gente fala os muçulmanos, né, aqui a Cara está colocando aqui, né, as três religiões fundamentais, né, é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, porque parte dessa guerra que nós estamos vendo hoje, ela é justificada porque o Islã nasce dos descendentes de Abraão também. Eles nascem dos descendentes, mas que descendentes? Aquele que ele teve com a empregada. Ele teve um filho antes. Sara não podia dar à luz, né? Ele precisou fazer um pacto para Deus para que nascesse o primeiro filho, Isaac. E antes de Isaac, ele tem um filho com a própria empregada. Esse filho é ele que dá essa descendência muçulmana. Na verdade, o islamismo e o judaísmo, eles são irmãos por parte de pai. Então, uma das guerras ideológicas de difícil diálogo que justificam essa é uma briga familiar, né? Tem uma briga familiar porque essa empregada ela é colocada no deserto e abandonada. E esses descendentes não aceitam. Então, mas claro que ali a sabedoria chega, a providência divina também participa. Depois a gente vem com o Muhammad, né, que é Maomé, que a gente entende aqui, e ele também traz muitas bases quando há uma degeneração. Mas esses estudos, eles perpassam a nossa gnose, né? A gente precisa entender um pouco dessa tradição, mesmo porque a base da nossa filosofia é a nossa queda. E quando houve a nossa queda dentro dos nossos estudos? Através do grande dilúvio, que ele é universal. Quando nós falamos de um dilúvio, se nós andarmos por toda a nossa América Latina e formos estudar a antropologia dos nossos índios, todos eles conhecem um dilúvio, todos eles sabem que houve uma grande mudança no planeta, todos eles sofreram impactos dentro dos seus mitos, né? Então, entre os incas há essa história, entre os maias há, entre os indígenas brasileiros também há. E isso também ocorre dentro do Egito, porque eles se colocam como os primeiros descendentes dos Atlântidas. Essa Atlântida citada foi ela que cai nessa revolução de evolutiva do nosso planeta. Então, os egípcios são os primeiros descendentes lá. E não tem como a gente mapear a nossa sabedoria sem entender essa nossa ancestralidade. Pode falar, Cid. Eu queria saber sobre a estrutura, assim. Como funciona no Brasil, onde está instalado,
Tá. como as pessoas frequentam, essas coisas. Tá. A gente, acho que a Carla quer falar também. Ela não está com a imagem. Pode falar também, Carla. Então, você estava falando dos egípcios, né? Para o espiritismo, a gente até já conversou sobre isso, existem os capelinos, né, que foram degradados, espíritos que foram degradados de capela, e eles foram convidados por Jesus para virem para o nosso planeta para auxiliar na evolução do nosso planeta. Então, são essas civilizações que vocês estudam, são os incas, os maias, os egípcios, né? Como eles eram muito evoluídos em capela, eles trouxeram muitas coisas para a gente. Então, quando você fala do Egito, realmente eles trouxeram assim a parte moral deles era mais desenvolvida do que os outros capelinos. Eles eram mais sensíveis do que os outros, né? E vocês acreditam nisso? Que eles vieram de um outro planeta, que vieram para agregar valor para o nosso planeta? Porque, assim, em capela, a gente acredita que eles não estavam evoluindo moralmente, é igual agora na Terra, que está passando por esse período de transição, de provas e expiações para regeneração. Aqueles que não estão em condições de ficar aqui vão para o planeta mais primitivo, para poder ajudar esse planeta a crescer. Né? Em capela aconteceu isso. Então, os egípcios vieram, trouxeram para a gente uma porção de coisas, os que evoluíram voltaram para a capela, e dizem que dessas civilizações, os egípcios eram os melhores. Né? Então, muitos deles já retornaram. E como que vocês veem isso? Vocês veem isso como ET? Ou vocês não pensam dessa forma? Ou não acreditam nisso? Muito boa pergunta, né? Essa parte que nós estudamos, essa antropologia, o que ocorre? A gente sabe o que a gente chama de nível de ser. Existem níveis de ser que vêm, né? De acordo com os nossos estudos, nós viemos de uma evolução do próprio reino animal, não diretamente, né? Nós não vemos diretamente, mas os elementos humanos em si, quando a gente estuda a nossa Constituição, estudando os nossos 5 sentidos, né? O olfato, o tato, o paladar, a audição, nós tivemos um processo de evolução dos próprios minerais. E sempre há, dentro dessa evolução, aqui ou fora, elementar, dentro dos nossos elementos, instrutores. Há também evoluções diferentes, culturas diferentes. Se houveram essas trocas, a gente, dentro da gnose, a gente tem muitas práticas e constitui essas práticas a conexão com essa sabedoria. Por exemplo, para nós, o nosso corpo é dividido por 12 partes. E essa constituição, ela está ligada à astrologia. Então, nós temos regências dentro do nosso organismo, energéticas mesmo, né? Que estão ligadas a uma parte astrológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma sabedoria de determinada estrela que nos ajudou a desenvolver determinado componente aqui. Então, nós temos a clareza de que nós somos constituição de diversas sabedorias. Não estamos só aqui na Terra. É uma sabedoria da criação que ela está totalmente conectada. Não está nada desconectado no universo. E essa comunicação, ela é possível. Então, nós não ignoramos isso, viu, Tia Carla? Como possibilidade, tá? Não ignoramos. Acho ter respondido a sua pergunta. Vou responder ao Sidney também, que ele perguntou um pouco da nossa organização, né? Como que isso é feito. Então, a gente, historicamente, o que a gente traz da gnose são 3 principais escolas. A essênia, que é essa que vem, que se mescla com os egípcios. Há uma escola que ocorre na Colômbia e no México, a partir de 1950, com um instrutor que nós chamamos Mestre Samael Alveor. E agora,
essa terceira escola que funciona no Brasil, mais precisamente na Serra do Roncador, onde, bem na região central do Brasil, né? E esse nosso centro agora brasileiro, né, de estudos gnósticos e de colégio, né, porque nós temos lá duas principais missões. Primeiro, criar um colégio para que toda a humanidade consiga ter acesso a esse conhecimento, a sabedoria gnóstica, né? E a outra é manter uma nova cultura de uma nova humanidade. Então, na verdade, é criar uma rede, criar uma forma de outras relações humanas, tá? E que até eu separei algumas coisas para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem alguns grupos no Brasil, a gente chama de casas-escolas, que também fazem estudos como vocês têm as portas abertas aqui dos centros espíritas, onde se reúnem. A gente também acaba se reunindo, cada casa-escola, né? Então, a gente tem no Mato Grosso, é onde fica a nossa sede principal, né? Fica no Mato Grosso, mas a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Fortaleza, alguns grupos, algumas pessoas se reúnem no Sul também, em Curitiba, e assim a gente está disseminando em Brasília os nossos trabalhos. Só para pegar um gancho nessa questão do Sidney que ele levantou, só para fechar, de repente, seu raciocínio, mas sem querer fechar, obviamente sem querer fechar. Então, se hoje, quem está nos ouvindo agora, nossa, eu gostei do René e tal, eu quero me iniciar em estudos gnósticos, o que essa pessoa tem que fazer? Tem uma página que a gente alimenta, tanto no Facebook quanto no Instagram, chama Santuário do Roncador. E aí nessa página a gente cria uma comunicação agora, né? Com as pessoas interessadas, né? A gente não tem presencialmente, a gente está com esses problemas por conta da pandemia, esse atendimento presencial, né? No final da apresentação, vou deixar aqui meu e-mail, quem tiver algum interesse, a gente pode entrar em contato comigo também, a gente acaba divulgando, mas no momento a gente tem essa questão, né? Por conta da questão da pandemia, nossos grupos, a gente tem muitas pessoas idosas, muitas pessoas com alguns problemas de saúde, como que a gente faz para reunir? Então a gente tem essa dificuldade. Eu peço então que eu deixe meu e-mail no final e o contato dessas páginas, que entrando lá, a pessoa já é direcionada já um pouquinho mais. Tá bom? Quer falar um pouquinho mais, Alexandre? Isso. Legal, eu vi aí, eu entendi a sua explicação, mas que tipo de serviço a gente poderia esperar da gnose, por exemplo? Você falou que tem a questão dos estudos, né? Que vocês se reúnem e estudam. Tem mais alguma linha que vocês seguem além do estudo? Alguma prática, alguma coisa que se destaque? Tá. Eu vou explicar direitinho para vocês agora como que a gente entra nesse papel. Eu queria até falar um pouquinho do que cruza, né, a gnose, falar um pouquinho mais até com o espiritismo quando se faz, porque nós temos uma conexão direta com o espiritismo. A gente sabe que aquele berço do espiritismo na França tem outras tradições, mas essa estrutura ela foi feita num berço, num local onde tinha uma sabedoria muito grande. A França era um país, com o seu iluminismo levando para o mundo, eles tinham uma tradição ligada aos alquimistas. Se vocês forem estudar qualquer texto de alquimia e sobre o que é isso, o que se trata, vocês vão ver que a França é muito rica. E como que a gente pode ver essa tradição francesa? Onde que isso aparece? Claro que, como teve uma grande ascensão na Idade Média, e depois com o declínio, com o materialismo da Revolução Industrial, houve um declínio, tá, dessas práticas na própria França e na Europa, e depois vem o Espiritismo. Ele vem logo em sequência, tá? Que era uma forma de manter a conexão com o mundo espiritual.
uma conexão direta, porque corria-se o risco de cair no materialismo, numa exteriorização da vida humana. E isso a providência divina não poderia deixar. Então, tanto que o início do Espiritismo, vocês podem falar melhor do que eu, era um início muito comprobatório de como comprovar aqueles fenômenos, né? Aquelas mesas que eram muito praticadas na França, aquelas práticas que tinham de materializações. Então, qual que era a ideia do processo? Era mostrar que apesar do materialismo colocado naquele momento, havia uma conexão com o mundo espiritual. Havia uma causa ali em que não se entendia esses efeitos. Por que tem esses efeitos? Havia um estudo profundo e criou-se toda uma doutrina importantíssima, né? Então, primeiro eu queria trazer isso. Eu trouxe um textinho, eu vou falar rapidamente assim o que nós temos de estrutura e depois a gente conversa um pouco melhor. Pode ser? Então, deixa eu abrir aqui, ó. Então, eu tenho aqui antes, né? O que acontece? Os textos gnósticos que a gente comentou, eles foram. Hoje a gente encontra esses textos de Nag Hammadi, mas anteriormente a isso, no século IV e V, os gnósticos eram mais conhecidos pelos padres da igreja, que já estava católica romana, em querer contestar essas práticas, né? Então, como que eles identificavam esses gnósticos, né? Como que era, o que era dito sobre a gnose nesse mundo antigo, tá? Então, assim, os padres da igreja, como Clemente de Alexandria e São Irineu, eles falam da gnose, que é esse conhecimento, no sentido do conhecimento de Jesus obtido pela fé. E, na verdade, eles estão corretos, né? E eles dizem assim, a verdadeira gnose é a doutrina dos apóstolos, tá? Então, ele faz uma vinculação de quando os apóstolos, todos aqueles atos dos apóstolos, é a verdadeira gnose, é como se alcança o conhecimento. E ele diz assim, né, que nessa antiguidade tinha uma multidão de gnósticos. E eles tinham algumas escolas, porque os seus instrutores vinham sempre com seus nomes. Então ele fala assim, os valencianos, né, que eles costumavam combater. O que acontecia? Por que havia um combate direto, né? E eles se denominaram como algumas seitas. Porque eles elaboravam um conhecimento que tirava um pouco essa hierarquização que eu comentei com vocês, né? E ali eles tinham as mesmas sagradas escrituras que a igreja, mas as interpretavam em outro sentido, né? O Deus verdadeiro, segundo eles, não era o criador do Antigo Testamento. Isso aqui é o Irineu comentando, tá? Ele explica o seguinte, que eles distinguiam diversos cristos entre os seres do mundo celeste. Esses gnósticos julgavam que a salvação era obtida pelo conhecimento de si mesmo, como uma centelha de luz divina contida na matéria. Julgavam ainda que a redenção de Cristo consiste em despertar-nos para esse conhecimento, e que apenas os homens espirituais, esses despertos, estão destinados à salvação ou ao reino dos céus. Aí eu comentei com vocês um pouco dessa constituição da matéria, energia e consciência, né? Dentro da gnose, ela é composta, dentro de uma igreja. Nós não temos uma religião estabelecida, mas temos alguns símbolos. Os símbolos de desenvolvimento dessa matéria, dessa energia e dessa consciência. Então, para nós, esse desenvolvimento espiritual e vibracional, que nós chamamos, ele é feito através dos símbolos. Então, a gente tem o Jung, por exemplo, que é um grande psicólogo, né, da nossa era moderna, e ele estudou muito o gnosticismo. Quando ele estuda a alquimia, que é o processo da evolução da matéria, o que se dá na alquimia, na verdade, né? Não é só transformar o chumbo em ouro, como a gente vulgarmente conhece. Tem um processo de transformação da própria matéria. A matéria sairia de uma matéria vulgar, como o chumbo,
E ela passaria por um processo de transformação até se transformar no ouro, que é o metal nobre, que representa o sol, que representa a luz, a vida. Então, a alquimia, ela trabalhava quimicamente e também trabalhava interiormente, nesse processo de desenvolvimento humano. Tá? O tarô também é um caminho iniciático, que é um caminho de como você alcança essa transformação. E a Cabala, que nós temos como princípio, os estudos que vêm desse judaísmo, o que é essa Cabala? É a constituição interna. Como que nosso corpo se desenvolve? Como que existe dentro do nosso organismo esses 7 corpos que nós estamos conectados, que ele é físico, energético, emocional, mental, da vontade, até o nosso corpo búdico, que a gente chama, que é a da consciência, e o corpo do nosso real ser. Essa é uma constituição interior que estão vinculadas aos nossos 7 chakras, às nossas glândulas endócrinas, e faz parte dos nossos estudos e das nossas práticas, que isso que é mais importante, esse desenvolvimento. Tá? A nossa educação fundamental dentro da gnose é o trabalho com as nossas emoções, que estão adormecidas, vamos dizer assim. Né? As nossas emoções superiores, as nossas emoções, elas estão presas aos 5 sentidos e aos nossos centros do nosso corpo físico, presas no que nós chamamos de egos, que nada mais é do que os nossos defeitos, os nossos pecados capitais, né? Então, quando a gente fala da ira, da luxúria, da gula, do orgulho, da inveja, nós estamos falando de uma energia que nos prende e prende o nosso centro mental e que energeticamente nos rouba. E aí essa energia não pode ser utilizada pelo nosso ser para se manifestar. É como se a gente tivesse hoje em dia um celular e quisesse mandar a mensagem para alguém. Então, por que nós, de acordo com os seus gnósticos, nós não conseguimos nos conectar com essa divindade interior? Por que nós não atuamos com inteligência, com misericórdia, com pacificação, com os valores do ser? Porque esses egos, eles nos bloqueiam. É como se eles tirassem o nosso sinal de Wi-Fi. Nós somos o celular e estamos querendo mandar mensagem para o nosso ser. E os nossos egos não deixam. Eles nos limitam. Eles deixam a nossa vibração baixa. E essa vibração não alcança os nossos níveis superiores. E é por isso que Jesus, dentro dos nossos ensinamentos, ele diz assim, que não dá para seguir a 2 senhores. Quando ele diz os 2 senhores, ou a gente tem uma vida materialista, voltada para o externo, porque os nossos egos, a satisfação dos nossos desejos, elas estão voltadas para o mundo exterior. Ela tem uma vinculação interna, uma motivação interna, mas ela está voltada ao mundo exterior, à satisfação dos nossos desejos. Então, uma coisa é fazer a vontade do Pai, a outra coisa é fazer a vontade dos nossos egos, né? E que nos colocam nesse crivo do nosso livre-arbítrio. Porque essa experiência que nós estamos tendo ela é importante para que a gente tenha consciência. Consciência do quê? Do mal, né? Então, a gente tem essa consciência do que o mal nos traz. Tá? Então, esse é os nossos fundamentos básicos de trabalho. Como que nós fazemos isso? Né? Nós fazemos isso através de práticas. Então, por exemplo, né, a meditação, por exemplo, ela tem essa... não é um vazio absoluto que nós buscamos. Nós buscamos um estado interior pleno para nos conectar com essa sabedoria que serve tanto para resolver os nossos problemas do dia a dia, quanto para nos conectar com essa energia superior, que é o processo, na verdade, da mediunidade.
Nós não podemos desvencilhar que esse processo vibracional nos coloca em afinidade com as vibrações que nos equiparam. Então, quando nós falamos de trabalhar essas energias do corpo e que ele reflete no nosso campo da nossa aura, por exemplo, nós conseguimos nos conectar com os nossos mentores e com as hierarquias que nós chamamos também, que a Cláudia colocou, desses mestres ascensionados. Porque, na verdade, há um processo de conexão superior. E nós sabemos, dentro dos estudos espíritas, e eu passei pelos estudos espíritas, né, como o Nosso Lar, por exemplo, que existiam seres ali desencarnados que tinham acesso ao Nosso Lar e alguns seres dali poderiam ascender e outros não poderiam ascender a determinadas áreas do mundo espiritual. E a mesma coisa o ser humano. Alguns conseguem ter contatos com essa primeira área dos desencarnados, mas não conseguem ter com outras. Então isso se replica. E muito bom lembrar que o processo de evolução, de conexão com essa divindade, ela é feita aqui no plano terreno, no nosso corpo físico encarnado. E esse é o grande crivo da nossa evolução. Ela não dá, quando a gente está desencarnado, nós temos consciência do que nós passamos, do que nós estamos, mas a gente não consegue garantir um processo evolutivo ali. Agora, quando nós encarnamos, nós conseguimos isso. Né? E essa é a nossa grande capacidade de trabalhar com a consciência. Por isso que nós temos esses mecanismos que nós chamamos, porque a nossa meditação nunca é um vazio pelo vazio, como alguns budistas chamam, algumas pessoas interpretam mal. Ela não é um vazio pelo vazio. Ela é um vazio para se comunicar com essas leis da natureza. E essas leis, ela tem essas hierarquias que a Carla comentou, que ela pode ser, por exemplo, tanto com os elementais da natureza que estão ao nosso redor, quanto esses seres ascensionados, que nos trazem também a nossa sabedoria. E claro, quando nós colocamos essa divindade interior para fora, nós identificamos que quando Jesus fala assim no seu mandamento, ele dá aquele único mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele acaba unificando uma sabedoria muito grande gnóstica. Por quê? Quando você ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você não está deixando de amar Deus de forma alguma. Ele reconhece a divindade no outro, dentro de cada um. E você acaba praticando o amor a Deus dentro do outro. Então essa é uma das chaves gnósticas que nós temos de revelar esse Deus também. Por isso que ele dizia, Jesus, que vocês poderão fazer muito mais do que eu faço. Mas olha, quem somos nós, né, dentro desse debate, para poder replicar aquelas manifestações de Jesus ali, de curas, aquelas manifestações de materializações. Quem somos nós para isso, né? Mas eles nos dão essa capacidade. E essa é uma esperança gnóstica, né? Como que a gente faz para entrar em conexão com esse ser interior? Como que a gente faz para poder manifestar? A gente sabe que existem muitos médiuns, muitos instrutores que têm essa capacidade, né? Quando tem uma história bem interessante que o Divaldo comenta que ele vai para o ashram na Índia para conhecer o Sai Baba. Que processo que é esse do Sai Baba? Que capacidade é essa? Não pensem vocês nessa capacidade. Aquilo é gnose pura. É uma capacidade de materialização. É uma capacidade de trazer o verbo energético que está no entorno e trazer isso fisicamente, né? Então essa capacidade, ela sempre existiu como debate dentro dos círculos gnósticos. É que a partir de um processo de perseguição foi se perdendo. Agora nós estamos trazendo novamente essa sabedoria e publicando ela. Isso que é mais importante. Nós estamos trazendo e a publicando. Eu vou deixar o Alexandre comentar alguma coisinha sobre essa parte, porque depois eu vou falar do que cruza o Espiritismo com a gente aqui no Brasil, que é importante para a gente discutir.